Olá, hoje vamos falar um pouco sobre currículo e avaliação, né? Possibilidades e desafios. Como é que a gente pode pensar esses dois elementos, né? É, as estruturas curriculares e os processos de avaliação em meio a essa situação que nós vivemos atualmente de pandemia e quarentena, né? Tanto para um possível retorno em meio ainda à pandemia, ou um retorno às escolas num movimento de pós-pandemia, né? Então, tanto num caso quanto em outro, vamos ter que pensar nessas adaptações curriculares, nesses processos avaliativos, como pensar esses sistemas curriculares e de que maneira eles podem ser importantes, as discussões sobre currículo são importantes para a gente pensar esse cotidiano. Bem, é preciso retomar algumas questões que não são novas, que são recorrentes há alguns anos ou algumas décadas, né, quando a gente pensa em currículo e quando a gente pensa em avaliação. Então, a ideia é que a gente possa pensar um pouco como as estruturas curriculares devem ser analisadas, né? Então, claro que quando a gente fala em currículo, a gente está pensando no ensino e na aprendizagem de uma forma mais genérica, né? São as coisas que são mais expressivas no momento em que a gente discute estruturas curriculares. A gente pensa logo em ensino e aprendizagem. Mas, evidentemente, existe uma série de outros elementos, né, que estão presentes no momento em que a gente pensa em sistemas curriculares, né? Então, mais do que apenas a preocupação com o ensino e aprendizagem, é preciso, mais do que nunca, a gente levar em consideração os elementos que não estão postos ali, né? Entender que o currículo é um espaço fronteiriço, né? É um lugar de entrecruzamentos, né? E que a gente precisa levar em consideração isso, né? Que o currículo, os sistemas curriculares, as estruturas curriculares, né, elas também se definem e redefinem, se ressignificam na prática, né, no momento em que elas são confrontadas com as culturas organizacionais escolares, né, com os filtros culturais nos processos de apropriação de professores e alunos e nas ressignificações, nas resistências, nas aceitações, nos processos de aprendizagem que são significativas ou não são. Então o currículo também ele se estabelece em meio a tudo isso. E tudo isso deve ser levado em consideração, né? Então é esse espaço também de método, de estratégia, mas acima de tudo de processos de ensino, né? Então o currículo ele não está definido pelo que está posto, ele é aberto, ele é fluido no sentido de que por mais que haja uma determinação, parâmetros que definem esse processo de aplicação, que definem estratégias, que definem linguagens, concepções de ensino, por mais que haja parâmetros, né, elementos que definem o seu contorno, né, por mais que haja isso, ele é amplo no sentido de que ele é esse espaço de intercruzamentos, né, de concepções culturais, políticas, ideológicas, que estão presentes no momento em que se pensam essas estruturas curriculares. E claro que no momento em que os conteúdos, que são os elementos mais presentes no cotidiano da sala de aula, os métodos, as concepções de ensino, elas estão presentes, implicitamente, né, essas questões estão ali, né? Então o currículo ele é impactado por uma série de elementos que estão presentes nesse cotidiano, nessas culturas organizacionais escolares, por conta desses embates, né? Ele é fruto desses embates. Por isso dizer que o currículo é uma relação de poder também, né? O que está posto e o que não está posto nele,
A gente costuma dizer que, inclusive, o que não está posto nas estruturas curriculares daria uma outra delimitação, uma outra proposição, outras perspectivas de ensino e aprendizagem. Então, é por isso que as estruturas curriculares se modificam, né? Elas são impactadas pelas transformações que as sociedades vêm vivenciando, né? E transformações que não são só na concepção de ensino e de aprendizagem, mas transformações que são impactadas pelas tecnologias, como nós estamos sendo impactados nos últimos anos pelas tecnologias digitais, que vêm de alguma forma modificando a maneira de ensinar e aprender, né? Modificando as possibilidades e as linguagens que trazem protagonismos para os alunos e as alunas na construção do conhecimento. Então, o currículo precisa levar em consideração uma série de elementos. Basicamente, a gente não pode perder de vista que ele é um entrecruzamento de práticas, né? Ele é um instrumento de formação e ele é impactado pelo que não está posto, pelo chamado currículo oculto, né? As vicissitudes, as idiosincrasias presentes nesse cotidiano, que são trazidas pelos professores, por alunos, os elementos que estão ali presentes, né? O entorno da escola, que nem sempre é uma comunidade de aprendizagem, né, significativa, na qual os alunos têm uma relação de pertencimento. Nem sempre a escola é vista como algo orgânico às comunidades, às vezes é vista como um corpo estranho, porque ela não é pensada e sentida como um elemento de importância naquela comunidade, né? Ela é muitas vezes vista como um corpo estranho pelo aluno que vai para a escola não com o sentido de estabelecer sociabilidades, produção do conhecimento, inserção na sociedade, mas vai por uma dimensão muito mais formal, né? Então é importante levar em consideração esses elementos, né, que nas escolhas de conteúdos, esses conteúdos são definidos por embates que são políticos, ideológicos, como a gente vivenciou na estruturação da BNCC, né, nas várias etapas, né, o que colocar e o que retirar, e em vários momentos o que era retirado das propostas curriculares gerava conflito, embates em várias áreas, na história, na geografia, em tantas outras, porque professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras não aceitavam, associações não aceitavam que determinados conteúdos fossem retirados da base. Então, a escolha, a definição de temas e conteúdos nunca foi algo sem sentido, né? Sempre foi objeto de relações de poder, de classe, de perspectiva ideológica, de definir o que vai representar a sociedade e o que vai ser legado para as gerações futuras. Então, quando a gente pensa em currículo, a gente tem que pensar nesses elementos. E quando a gente pensa também em como reestruturar, adaptar e ressignificar esse currículo, principalmente nesse momento que a gente vivencia de pandemia, que a gente projeta para um retorno também pós-pandemia, talvez no retorno pós-pandemia, essas estruturas curriculares devem levar em consideração isso, né? Então, é um lugar fronteiriço, né, de entrecruzamentos, de uma série de aspectos que estão ali presentes, né, de várias ordens. Então, a gente, nos últimos anos, vem vivenciando isso, né, esses conflitos. O que definir, como encaminhar, né, a necessidade de pensar uma sociedade democrática, justa, equitativa, que forme o aluno e a aluna de maneira cidadã, né? E como os conteúdos devem possibilitar isso, né? Fortalecimento dessa sociedade democrática, o fortalecimento de uma cidadania ativa, né? Os currículos vêm pensando nisso, né? Bem, não é uma discussão nova, é uma discussão que vem se delineando desde o início do século XX, faz parte do discurso republicano, né? Formar para a cidadania. No início, uma cidadania, uma formação para se adaptar à realidade. Nas últimas décadas, uma
uma formação para transformar a realidade, né? Se posicionar criticamente diante dela e transformá-la para melhor, né? De uma forma mais justa, equânime, democrática, enfim. Então, quando a gente pensa nisso, a gente deve levar em consideração a ideia do sistema curricular. É um sistema de intercruzamentos, né? A gente recorta didaticamente, mas tem uma série de influências ali presentes. Então, nessas práticas pedagógicas que estão no entorno e no bojo dessas discussões curriculares, né, é que a estrutura dessas culturas escolares vai se constituindo. Então, a partir de uma dimensão, como o Gimeno Sacristan coloca, né, é um processo complexo que se transforma e constrói no mesmo momento. Né? Então, uma série de influências que estão ali presentes, influências que muitas vezes são contraditórias e que precisam ser percebidas. Né? Por isso, ele continua dizendo o seguinte: por isso exige ser analisado não como um objeto estático, né, mas como expressão de um equilíbrio entre múltiplos compromissos. Né? Então, o currículo tem que ser pensado assim, como um objeto dinâmico com uma série de influências. Em alguns momentos, um discurso mais forte prevalece diante de outros. Mas esse discurso, esses conteúdos, esses encaminhamentos, eles acabam sendo transformados em meio à prática pedagógica. Né? Então, é importante entender que a prática transforma. Né? Claro que ninguém se modifica e se conscientiza por decreto. Então, a existência de estruturas curriculares, de parâmetros curriculares, não definem a maneira como a prática vai se delinear no cotidiano da sala de aula. Porque os professores e professores têm autonomia para filtrar, né, definir, considerar o que é significativo dentro desse contexto amplo. E é o que se espera, principalmente nesse momento em que a gente pensa esses desafios que vivenciamos nesse retorno em meio à pandemia e também para a pós-pandemia. Né? Então, como retornar, como pensar essas estruturas curriculares, como flexibilizar essas estruturas curriculares. Né? E é importante levar em consideração isso, porque o Sacristan ele traz exatamente isso. Né? Entre o que é prescrito para os professores e o currículo que é avaliado, há um conjunto de influências. Né? Então, inicialmente a gente tem um currículo que é apresentado aos professores, interpretado através de manuais que muitas vezes já trazem uma releitura do que foi prescrito. Por sua vez, isso que é posto e apresentado aos professores é adaptado, filtrado, né, por perspectivas, visões de mundo, concepções de ensino, filtros culturais, né, formativos, visões de mundo que acabam reestruturando essas estruturas curriculares, né? Filtrando, aproximando ou afastando, dando sentido a determinados conteúdos e menos a outros. Né? E no momento em que esse currículo ele entra num processo de interação na prática, né? E que a cultura organizacional escolar, os elementos ocultos, né, que estão presentes nas práticas cotidianas, um maior ou menor nível de conflito, né, uma maior ou menor estruturação das escolas, uma infraestrutura que possibilite segurança ou não no cotidiano das salas de aulas, um modelo de gestão da aprendizagem eficaz ou não, um modelo de gestão escolar próximo que ampara, que acompanha, problematiza, discute, ou um modelo de gestão escolar autoritário, distante, né, de professores e alunos. Tudo isso vai entrar no caldeirão de elementos que vão fazer com que o currículo tenha um colorido diferente, um sentido diferente do que foi prescrito ou apresentado. Né? Então, é preciso levar em consideração isso. Quando a gente está falando em currículo, a gente precisa levar em consideração esses elementos. Que o que é realizado no cotidiano da prática escolar, né, no cotidiano da sala de aula,
é fruto desses elementos explícitos ou não, das resistências ou não de alunos e professores, do meio circundante, né? Do fato da escola ser uma comunidade de aprendizagem ou não, ser significativa para o seu entorno ou não. E tudo isso vai facilitar ou dificultar a realização dessa prática, né? A possibilidade de colocar em prática essas estruturas curriculares ou não. E por fim, é preciso levar em consideração todos esses elementos, né, que interferem nessa cultura organizacional escolar. São elementos econômicos, políticos, sociais, que ele coloca aqui, culturais, administrativos, que estão presentes ali, né, que marcam essa prática direta ou indiretamente, né, por parte do professor. E quando o currículo é avaliado, né, na sua eficácia, na sua implementação, tem que levar todos esses elementos em consideração, porque não é uma relação direta entre o que está prescrito, escrito, e o que vai ser colocado em prática, realizado na prática cotidiana, né? Na situação real, que é bem diferente do que foi idealizado muitas vezes. E varia de uma escola para outra, de uma turma para outra, de um turno para outro, enfim. Então, é importante levar em consideração esses elementos curriculares e levar em consideração, acima de tudo, a avaliação em meio a esse processo, né? Entender que a avaliação não pode continuar sendo pensada como sinônimo de verificação pontual e instante. A avaliação é um processo amplo, né? A verificação é um processo pontual. É um processo que leva em consideração uma perspectiva linear. E mesmo quando a gente considera a avaliação como um elemento processual, a avaliação ela não pode ser vista como um elemento finalístico, né? Por mais que a gente pense em todas as etapas de situações didáticas, essas situações didáticas não podem culminar com a avaliação. A avaliação não pode ser aquele... o processo de ensino e aprendizagem não pode girar em torno da avaliação, né? E a avaliação não pode ser vista como um elemento mais significativo, né? A gente tem que romper com aquela ideia de que os alunos perguntam em todos os níveis de ensino: é para nota, professor? O é para nota significa de forma implícita o que está em jogo ali, né? Que a avaliação é a verificação pontual, o teste, a prova é o elemento mais importante do processo educativo para o aluno, muitas vezes, né? Ele vê dessa forma, porque no momento em que ele pergunta se é para nota, ele pergunta: vai ser lido? Eu preciso estudar? Isso é importante? Então não é a avaliação que vai definir o que é importante no cotidiano da sala de aula, né? A avaliação é um elemento que deve permear todo o processo, né? Ele deve ser um termômetro, um termômetro que vai, de alguma forma, entender a relação que o aluno e a aluna desenvolve no processo educativo, né? Se essa aprendizagem é significativa ou não, se ela está se dando ou não. E ela não pode ser apenas a partir de uma forma específica, ela não pode ser, ela tem que se utilizar de várias linguagens, né? A avaliação não pode ser só escrita, ela não pode se confundir com a verificação pontual, e mesmo que ela não se confunda, ela não pode enfatizar um tipo de linguagem. Principalmente hoje, né? Principalmente agora que a gente tenta pensar nesse retorno, e que as tecnologias digitais são tão importantes para a gente pensar nesse retorno, inclusive pensar na estratégia do ensino híbrido, nos ambientes virtuais de aprendizagem, na possibilidade que os alunos têm de produzir conhecimento através de vídeos, podcasts, aprendizagem por projeto, por pesquisa, por problematização, a ideia de pensar os portfólios como elementos importantes que rompem com o momento da prova ou o período da prova. O aluno está sempre produzindo semanalmente ou quinzenalmente a partir desses diversos elementos, né? Que não são só prova e teste, mas são elementos que utilizam linguagens diferenciadas, né? E a possibilidade de produzir conhecimento através dessas linguagens e de ser avaliado, né? E de ser mensurado, né, no seu processo de desenvolvimento cognitivo a partir dessas diversas linguagens. Então a avaliação
ela tem que levar em consideração esses elementos, né? Romper com essa ideia estanque de que é preciso avaliar num determinado momento, né? Específico ou pontual, e ao mesmo tempo entendendo que o processo, mesmo levando em consideração a avaliação como um processo, ela não pode ser vista apenas como um elemento finalístico, né? Não é desenvolver o processo, desenvolver uma série de elementos para chegar até a avaliação, né? Então a avaliação não pode ser esse momento, como eu disse anteriormente, não pode ser esse momento mais importante no processo de ensino e aprendizagem. É um elemento importante, tanto quanto outros elementos nesse processo, né? Então ela deve levar em consideração quais são os objetivos da aprendizagem, né? Deve existir uma relação orgânica entre avaliação, objetivo, conteúdo e método. Então essa relação orgânica é fundamental. No momento que a gente volta, pensa a escola, a gente deve recortar. A gente tem um momento, né, a decidir onde recortar, o que limitar e como encaminhar, né? Então, como trabalhar esses conteúdos e essas estruturas curriculares de forma significativa, né? Não é só simplesmente estabelecer um processo, uma situação didática, etapas, né? Mas elas devem levar em consideração os objetivos da aprendizagem, né? Então, otimizar todo o processo, né? E a avaliação está diluída, né? Desses diversos momentos, a partir de diversas etapas. Não existe um momento central para promover a avaliação. Então, no momento em que a gente rompe com essa relação, né, a gente começa a relativizar para o aluno principalmente a ideia de que existe aquele momento onde ele ou ela vai ser avaliado e que a nota vai aferir se você está fadado ao sucesso ou ao fracasso. Então, claro que a gente vem de um modelo de avaliação punitiva, de verificação punitiva, né, da prova utilizada, a prova, o teste utilizada para punir, utilizada como estímulo para a leitura e o estudo, a ideia de que vai cair na prova, como se fosse um elemento de dizer, isso é importante. Então, implicitamente, essa ideia de reificar o momento da verificação como mais importante foi feito de certa forma também por muitos professores e professoras, né? Então, romper com isso é um processo de pensar esses dois elementos, né? Currículo e avaliação, em meio a essas práticas pedagógicas, né? Então, mais do que nunca é necessário ressignificar isso, e mais do que nunca é importante pensar nesses novos desafios que a pandemia, a quarentena nos trouxe, né? Principalmente se formos optar por uma perspectiva de ensino híbrido, de retorno híbrido, de rodízio de turmas. Enquanto não tivermos as vacinas, a estratégia vai ser essa. Então as escolas vão ter que pensar isso, né? Como reestruturar seus sistemas curriculares, o que levar em consideração no momento desse retorno, e como esses processos avaliativos eles vão se dar nessa prática pedagógica, porque a gente vai precisar redimensionar isso também, porque o tempo é outro, a organização do espaço é outra. Então, no momento que a gente está falando de desafios, né, de retorno às aulas, quando a gente fala nesses dois elementos, a gente tem que levar em consideração currículo e avaliação em meio a essa nova situação. Então, essa nova situação, né, ela deve ser pensada de forma articulada. Claro que existem elementos que são pontuais, mas tudo isso aqui é currículo. Claro que em maior e menor medida,
tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, há um tempo diferente para esse retorno, são conteúdos que devem ser pensados de uma forma diferenciada, de um tempo específico. Claro que não dá para pensar que toda a estrutura curricular vai gerar em torno da mesma maneira de avaliar e de ensinar e de estimular a aprendizagem. Então a gente vai precisar traçar elementos outros que levem em consideração outras linguagens, formas de avaliação que levem em consideração outras linguagens, dentro de um tempo próprio, que é o tempo talvez do híbrido, que é o tempo do rodízio, mas que a escola deve se preparar para isso também, né? Então, olhar esses desafios à luz dos sistemas curriculares e dos sistemas avaliativos é levar em consideração tudo isso. A infraestrutura específica, a necessidade de pensar estratégias que reorganizem o espaço, reorganizem o tempo, reorganizem as formas de sociabilidade que passam pelos protocolos de relacionamento, né? Tudo isso são elementos importantes e que estão presentes nesse redimensionamento das estruturas curriculares, né? Então, esses elementos, né, que eu trouxe foi muito mais para a gente pensar o quanto essas questões que não são novas, elas são recorrentes, elas são importantes para a gente pensar esse painel de desafios, né? De pensar como as escolas precisam dar conta desses elementos. Porque quando a gente fala em prática pedagógica em meio a tudo isso, a gente está falando de estruturas curriculares. E em meio a elas, a gente está falando de formas de avaliação. E em meio a isso, a gente está falando de conteúdo, está falando de método de ensino e aprendizagem. Então, a ideia foi a gente pensar esses poucos elementos, né, fragmentos de um discurso mais amplo, para pensar um pouco as estratégias que devem ser levadas em consideração nesse retorno às aulas, nesse retorno ao cotidiano das salas de aulas. Então, claro que esses não são os únicos elementos. A gente vai pensar na gestão, né? A ideia do acompanhamento pedagógico precisa ser pensada, a formação, mas essas questões são questões que nós discutiremos num outro momento, num outro vídeo. Eu espero que esses elementos que eu trouxe, né, para pensar o currículo e para pensar a avaliação, volto a dizer, são fragmentos, né, de uma discussão pontual, só foi para a gente problematizar e pensar nessas estratégias de retorno. Então, eu espero vocês nos próximos vídeos e nessas discussões. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre esses 3 elementos, né? Formação, gestão e acompanhamento pedagógico, e como é que isso tudo é importante também para pensar esse painel de desafios. Então, nos encontramos nos próximos vídeos. Um grande abraço.